O que vocês têm visto que a cada transmissão, a cada mensagem, eu tenho reforçado a questão da troca da senha. Eu vou pedir até para o Bruno, tinha pedido para o Bruno para fazer uns vídeos, 3 vídeos em relação a isso. Primeiro, em relação para pessoas que nunca acessaram e-mail institucional, como acesso no e-mail institucional. Para pessoas que nunca trocaram a senha do e-mail institucional, como eu troco a senha do e-mail institucional. E, por fim, para pessoas que não votaram. Vou estender aquela votação lá do melhor filósofo grego para permitir essa gravação de vídeo. E mostrar claramente, falar claramente no início. Olha, só estamos gravando porque essa é uma eleição absolutamente fictícia. No dia não será possível gravar vídeos votando, pois isso viola o sigilo do voto. Outra coisa, e aí é importante na questão do e-mail de troca de senha, deixar claro que o ideal é que a senha do SIGA seja diferente da sua senha do e-mail institucional, justamente para garantir essa dupla barreira aos votantes, tá certo? Alguém quer... Então, acredito que esses 3 pontos, primeiro, que tipo de... Se a gente vai acatar de maneira final esse método que a gente usou, da DTI, se será permitido mais de um voto para o eleitor, e se será permitido a questão dos apelidos, se a gente usará o sistema de apelidos da votação. Certo? Bruno está dando um eco aqui. Bruno quer se manifestar sobre essa questão dos vídeos que eu falei? Beleza, tudo bem, então. Podemos começar, então, com esse sistema que a DTI nos sugeriu? Henrique, só para eu entender aqui uma coisa, a gente já não tinha batido o martelo sobre a questão de votar só uma única vez e não permitir que a pessoa reformulasse o voto várias vezes? Não, esse foi o ponto que a gente discordou na última reunião. Eu queria já colocar isso, mas não houve consenso em relação à comissão. A deliberação foi: vamos aguardar o resultado da simulação para, munidos de mais dados, podemos decidir em definitivo. Eu lembro que até falei alguma coisa, gente, eu acho temerário, está faltando muito pouco tempo, tal. Mas, no final das contas, não houve consenso. E aí eu mandei uma mensagem somente com a votação naquele conteúdo que eu enviei a mensagem, eu coloquei somente o que foi alvo de consenso da comissão. Você tem razão, de fato é isso mesmo. Então, a gente deliberaria sobre isso hoje? Sim, porque, na verdade, precisa haver uma publicação da comissão especificando todos aqueles pontos que o consulto deixou em aberto. E são esses pontos, justamente. Certo? Então, primeiro caso, podemos, então, eu acredito que houve certo consenso quanto ao uso dessa senha dupla do e-mail institucional, recebimento no e-mail institucional com a senha do e-mail institucional e votação pela senha do SIGA. Alguém discorda desse termo? A gente pode... Se não, a gente pode dizer que foi aprovado por consenso, mas se alguém discordar, estamos à disposição. Daniel concorda? Não concorda? Eu concordo também, mas... Depois tivemos da comissão finalmente concorda. Damares concorda?
posso dizer, então, que nós aprovamos esse aspecto por consenso? Ok? Beleza. Ok. Então, segundo aspecto, nós permitiremos mais de um voto? Ou optaremos por apenas um voto? Alguém gostaria de se manifestar? Vejo que os encaminhamentos acabaram sendo mais no sentido de um voto. Alguém quer se manifestar em favor da pluralidade dos votos, de poder votar mais de uma vez? Posso considerar que aprovamos por consenso a possibilidade de apenas um voto durante o processo? Ok? Ok. Eu sei que eu gosto de tudo. Outra coisa. Vamos usar o sistema de apelidos para os eleitores? Henrique, só uma coisa, só para eu entender. Nós estamos deliberando nesse momento aqui sobre a questão do voto em relação à eleição para valer, não é? Sim, exatamente. É que você voltou na questão do apelido aí? Sim, exatamente. E essa questão do apelido também, se a gente vai usar o sistema que a gente usou na simulação, que cada eleitor é identificado para usuários que não são administradores somente pelo seu apelido. A lista nominal permanece em poder somente dos administradores da eleição. Entendeu? Sim, são os códigos, né? Que você está falando, os códigos que identificam o eleitor, né? Sim, aquele B não sei o quê, B 276, B 114, é o pseudônimo. Uhum. Tem vantagens e desvantagens. No sentido de que pode haver uma certa pressão, mas também se torna um processo bem transparente, talvez transparente demais, na verdade. Alguém gostaria de se manifestar sobre isso? Henrique, Sim. acredito que pelos códigos seria melhor, né? Até para manter cada eleitor não receba pressão, né, de terceiros. Entendi. Eu também considero, na verdade. Até porque, após a eleição, se não me engano, numa eleição de Marcilé e Bruno vão poder talvez identificar, se não me engano, numa eleição de urna eletrônica convencional, a lista final de eleitores é anexada ao processo, ou pelo menos ela é enviada para a Comissão Eleitoral Central, se não me engano, na eleição convencional. A gente precisaria dar uma olhada se essa lista que a gente tem como obter pelo Elis Voto, só não seria um arquivo PDF, mas a gente tem como obter, se essa lista também não teria que ser anexada. Se for anexada, ela permite, por exemplo, o que eu acho que haveria de bom, por exemplo, seria você, um candidato, consultar informalmente depois da eleição, assim, você votou em mim, você votou em tal, e aí, no final das contas, perceber caso, sei lá, muitos eleitores dissessem que votaram nele e ele perdeu nos alunos, por exemplo. Mas eu acho que seria um ambiente a mais contra possíveis fraudes. Mas tem a questão do constrangimento também. Como vocês veem, eu não estou muito decidido em nenhuma parte da outra. Mas, não sei. A princípio, o Bruno Walton diz que, segundo o Bruno Walton, a questão maior é
a questão de evitar os constrangimentos. Queria que mais pessoas se manifestassem, não tem muita coisa sobre isso, não. Vamos fazer aquele clima, aquele processo da Marcília, porque eu já estou zoneando tudo. Agora seria o Zé Neto. Bruno já falou, já falei, seria o Zé Neto agora. Então, eu acho que o que a gente puder fazer para garantir a imparcialidade do sistema, a imparcialidade do voto, proteção, é melhor. Porém, quando se fala em auditoria, será que se a gente pedir só o pseudônimo, identifica alguma coisa que a gente possa buscar no processo de auditoria do sistema, um dado que identifique aquele eleitor, que não seja só o pseudônimo? Porque se para fins de auditoria tiver como buscar um outro dado que identifique o eleitor que não o pseudônimo, aí eu voto pelo pseudônimo. Para fins de proteção do eleitor, em termos de coação, possível, né? Coação, qualquer coisa que seja influência. Você tem aquele rastreador da cédula, né? Porque é o rastreador da cédula. O rastreador da cédula permite... Que permite que você veja no final, que cada eleitor, somente o eleitor, veja em quem votou. Que tem esse rastreador da célula. Certo. Entendeu? Tá certo? Outra coisa, só uma coisa, gente. O procurador acaba de responder. Assim, plantão do Jornal Nacional. Plantão nacional. Difícil manifestar sem o conhecimento de todo o processo. Posso dizer que o regulamento eleitoral deve ser obedecido. E se não houver previsão, a comissão deve deliberar quanto à possibilidade ou não. Precisa estar atento também aos critérios fixados pelo sindicato. Espero ter ajudado. Boa noite. Bom, não foi exatamente a resposta que a gente gostaria. Mas... Bom, vamos primeiro passar sobre isso. Depois a gente delibera sobre outras coisas, tá bom? Então, posso considerar, então, a questão dos apelidos. Alguém se manifesta contrariamente aos apelidos? A lista nominal está acessível para todo mundo? Sim, não? Henrique, boa tarde, pessoal, a todos. Em relação a esse código de verificação e de confirmação, né? O eleitor, ele vai poder visualizar, quando for lançada essa lista final, ele vai poder visualizar o voto dele, que foi processado. Acho que a gente poderia falar um pouquinho a respeito disso. Ele vai poder visualizar o seguinte: quando ele entrar no link da eleição, vai estar dizendo lá, você já votou nessa eleição. E aí, uma vez colocado lá o código de verificação, vou tentar achar aqui uma coisa que eu tenha visto. Uma vez que esteja lá, votos recentes. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Uma vez que ele tem como dizer que ele tem como dizer que ninguém ele tem como dizer que realmente ele votou, e usando tô vendo aqui rapidinho, gente. E usando aquele código de rastreamento
ele tem como visualizar na tela em quem ele votou. Tá certo? Rodomilson, eu não foi no sentido de não ter nenhuma manifestação a favor do negócio lá não ter nenhuma objeção ao apelido, seria isso? Eu não tenho nenhuma objeção aí com relação ao pseudônimo aí, do código aí. Alguém tem alguma objeção que a gente possa colocar? Sim. Sim, tem. Tudo bem. Peraí. Ok, deixa eu ver aqui. Eu vou apresentar essa tela agora. Ok, estamos aqui. Tá bom? Eu vou encerrar essa votação, essa apuração, para a gente poder começar, para a gente poder visualizar isso. A apuração foi iniciada. E aqui está computar a apuração. Então, por 2-1, Platão foi eleito o melhor filósofo grego de todos os tempos, tá certo? Agora, significa que a apuração da eleição, só para dar uma olhada. Agora, tem uma parte aqui de apuração da eleição que eu cliquei, não sei se vocês viram. Me levou para isso daqui, ó. Esse processo poderá demorar alguns minutos. Após clicar, guarde o processo finalizar. Então, eu vou verificar. Ele está carregando a eleição. Ele viu que todas as cédulas foram encontradas. Que alguns não votaram. O que aconteceu? E que foram encontrados 3 votos. Se vocês forem ver lá, vocês viram que deu 2-1 para o Platão. É assim. Aqui não vem dizendo em quem cada um votou, mas está lá verificado. Então aqui tem todas as cédulas que estão, todas elas foram consideradas verificadas. Então essa eleição acaba de passar por uma auditoria, por assim dizer, um verificador em que todas as cédulas foram consideradas verificadas. Tá certo? Bruno, faz um favor para mim, tenta entrar numa eleição que você tenha votado. Não sei se essa eleição aqui você votou, mas então vocês podem ver que nesse sentido a coisa tá bem encaminhada, eu acho, né? De segurança nesse aspecto. Entendi. Prova que eu saiba, não, até por uma questão de sigilo do voto. Nem o administrador sabe em quem votou. Sabe quem votou em quem. Só o próprio. Exato.
Exato. Eu só tenho acesso a isso. Eu sei que tal. Vou pegar aqui, né? Ah, tá. Simulação. Vou pegar o do perfil. Você já votou nessa emissão. Eu vou. É esse que eu falei de antes. Mas para isso eu preciso primeiro iniciar a apuração dos votos, que eu não comecei. Eu iniciei. Vou iniciar aqui. Vou iniciar aqui. Computar o resultado. Então, chapa 77 teve 11 votos, chapa 4, chapa 88 teve 4 votos, o voto em branco teve 3 votos, voto nulo 2. Certo? A princípio, esse resultado está disponível somente para mim. Entendeu? Agora. Entendido, Henrique. Tá certo? Bem sucinto o resultado. Agora, assim, a questão da análise é a paridade, né? Porque a gente sabe que O que é? Sim. Sim. Então, exato. E esse é aquele rastreador da cédula que o eleitor pode colocar lá no Elis Voto, embora eu não saiba muito bem como fazer isso, confesso, e mostrar que ele votou no voto tal. Chegou, se não me engano, o Luciano fez isso na frente da gente, ou na minha frente, não vou lembrar. E eu vi que realmente é possível fazer. Tá certo? Aí a Marcela perguntou da questão da paridade. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai carregar 3 urnas, 3 eleições diferentes, entendeu? O sistema vai nos dar o quantitativo de votação em cada uma delas. Mas quem que vai calcular aquela paridade a partir da fórmula disponível no regulamento eleitoral somos nós da Comissão Eleitoral. Assim como a urna eletrônica não dá o resultado direto, ela dá o quantitativo de votos de cada segmento, tá bom? Ok? Certo? Bruno, te perguntar uma coisa. Segunda-feira, que é o dia da eleição, você, às 9 horas, mais ou menos, está disponível? Porque eu queria propor para vocês o seguinte, que a apuração fosse feita no campus, tivessem pelo menos 3 computadores disponíveis para as pessoas votarem, ela seria feita, como seria no meu adivinho, seria feita nesse computador aqui que eu estou agora, e mais do que isso, é importante também que a apuração fosse toda transmitida pelo canal da Comissão Eleitoral, durante todo o momento. A gente faria esse sistema aqui que a gente tem feito, eu transmitiria a tela, e aí, às 9 da manhã, daria início à votação, se bem que eu vou colocar para deflagrar automaticamente, eu acho que é mais jogo, né? E aí ela ficaria durante todo o momento, transmitindo os dados. O que vocês acham? Vocês acham isso correto? Eu acho que isso aí é um pouco mais consensual do que a questão do apelido, que vocês podem ver um pouco depois. Podemos considerar dessa maneira, que eu acho que é mais transparente? Você puder explicar de novo, Henrique? Eu não entendi direito.
seria basicamente apurar do campus, a fazer a apuração do campus, disponibilizar pelo menos 3 computadores para quem não puder votar em casa, votar no campus, e aí seriam um para cada segmento, embora no Elis não faça muita diferença, e aí fazer a transmissão de toda a votação transmitir a minha tela como administrador, a tela que eu falei, pelo canal da Comissão Eleitoral, pelo YouTube. Fazendo aquele esquema que a gente fez mais ou menos no debate. Tudo bem, Thaís. Acho que a gente dá mais... que a gente poderia fazer a transmissão no final, né? Mas de todo o processo, acho que mostrando... Essa tela que você pretende colocar, ele mostra o nome dos eleitores e tudo? Não. O que eu ia dizer, a tela que eu pretendia apresentar é essa daqui, ó. E, Henrique, eu acho um pouco temerário colocar esses computadores à disposição. Isso não ia gerar uma certa confusão de alguém ficar pensando que seria presencial, como se fosse uma urna presencial aí. Não, a gente só iria dizer que haverá pelo menos um computador para, excepcionalmente, quem não puder votar. Isso pelo que eu vi, tanto no IFMA quanto em outros casos, eu vi que isso foi meio que padrão. Disponibilizar pelo menos um computador físico no campus para aqueles que quiserem votar no campus por não poderem votar por alguma razão qualquer à distância, de maneira remota. Isso é meio que padrão nos processos de votação remota. Entendeu? Sim. Justamente para não ter aquela coisa de que foi apenas online, que, portanto, não houve chance daqueles que não puderam votar. Exatamente, a questão da acessibilidade. Isso é meio que eu vim dando uma olhada em regulamentos eleitorais, isso é padrão em todos eles. E eu acho importante a gente seguir também. Pelo menos 2 computadores à disposição das pessoas que queiram votar. Sobre os computadores aí, Henrique, eu concordo. Um para cada segmento e, de preferência, um em cada laboratório. Sim, pode ser. Interessante. Sim. Então podemos concordar com isso? Tudo bem? Computadores. Um para cada segmento. Preferencialmente, não é isso? Um em cada ambiente, pode ser? Porque talvez a gente precise usar cores, a tal dos professores. Até pode, mas como os laboratórios de informática não estão sendo usados, os computadores já estão lá. Verdade. Sim, ok, gente. Podemos decidir a questão dos apelidos? Sim, eu voto pelos apelidos. Eu também. Alguém é contra a questão dos apelidos, do uso do pseudônimo? Posso considerar que essa questão foi aprovada por consenso também? Não sou contra. Você, Zé Neto, é contra? Ah, tá. Essas vírgulas aqui. Ok. Vou ter esse processo todo.
Tudo bem, então vamos fazer somente a apuração, então, pelo YouTube, então, tá bom? Ok? É a questão da apuração pelo YouTube, então. Tudo bem, gente? Ok. De repente eu entro 15 minutos antes, a gente começa uma transmissão 15 minutos antes de acabar, para deixar muito claro que a eleição vai se encerrar às 9 horas. Ela vai se encerrar automaticamente por causa do Helios Volt. Ele vai encerrar automaticamente. E aí, às 9 horas, a gente inicia o processo de apuração e transmite isso pelo YouTube. Todo mundo concorda com esse encaminhamento? Eu acho que é um bom encaminhamento, mas se alguém discordar... Esse é 15 minutos. Ótimo. A gente adora um consenso. Tá certo. Com isso, a gente terminou isso. A gente terminou essa parte. Acho que, inclusive, já dando o resultado, vocês viram que o resultado vai ser praticamente instantâneo. Eu acho que a gente já pode, inclusive, lançar o resultado parcial já no dia mesmo. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Porque vocês viram que é muito rápido de fazer. Depois é só jogar naquela fórmula e aí não há necessidade de esperar porque a gente colocou 19 o resultado parcial, 21. Olha, 19 a votação, 21 o resultado parcial e 23 o resultado final. Eu acho que quanto mais tempo a gente der, quanto mais rápido a gente divulgar, menos a gente vai alimentar qualquer tipo de disse-me-disse e mais tempo a gente vai dar para os candidatos até, caso eles queiram entrar com recurso. Sim, Henrique. Né? Aí, no caso, essa fórmula que tu fala é o que vai computar lá o peso dos segmentos, né? É a fórmula que está disponível no regulamento eleitoral. Certo. Então, acho que uma coisa que a gente pode colocar é, caso as condições técnicas permitam, o resultado parcial será divulgado no mesmo dia. Caso não, será divulgado até o dia 21, que é o que está estabelecido em cronograma. Eu acho que é uma boa redação, vocês não acham? Ou não? Porque vai que dá alguma ziquezira na hora, a gente, por alguma razão qualquer, não consegue liberar isso. Né? Ok. Tudo bem, gente. Alguém quer colocar mais algum ponto relativo ao processo de votação? Certo? Há uma coisa que eu acho importante, talvez, fazer com que, na hora de carregar a eleição para valer, fazer isso na presença dos candidatos. Na hora que for criar a eleição para valer, inclusive carregar a lista de eleitores, essas coisas todas, fazer isso na presença dos candidatos. O que vocês acham? Talvez chamá-los para sexta-feira, por exemplo, fazer uma reunião para criar as eleições na presença deles. O que vocês acham?
Pode ser, fica até mais transparente os candidatos ou os seus fiscais. Da mesma forma na apuração. Sim, também acho. Ok. Vamos fazer isso na sexta-feira, a princípio, né? Com os candidatos ou seus fiscais. Muito bom, Bruno. Tudo bem, gente. Acho que com isso a gente já dá um bom encaminhamento para a questão da eleição. Não tem mais muito o que a gente fazer além disso. A gente vai ter que criar uma resolução da comissão com esses detalhamentos, certo? Perfeito, ótimo. Alguém quer colocar mais algum ponto de pauta? Quer discutir, à luz lá da resposta do procurador, essa questão da entrevista? Se deixou com a gente. Quem dizer, posso dizer... Então, Henrique, como eu entrei por último, né? A reunião já estava em andamento. Foi deliberado algo sobre a questão dessa... Como deliberado, a gente já tinha deliberado, né, na reunião pela manhã. Sim. E foi algo discutido, porque assim, o sindicato já está divulgando aí, já está manifestando a respeito dessas entrevistas, não é? Então... Eu vi. Fora que eu acredito, inclusive, que o outro candidato, parece que consta como não confirmado, deve estar esperando, porque foi ele que mandou o e-mail para a gente. Acredito que ele deve estar esperando a manifestação formal da comissão para se manifestar de uma maneira ou de outra. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a Thaisa demonstrou a preocupação e pediu para eu fazer uma consulta informal aqui com o procurador. E aí o que ele disse foi isso: difícil manifestar sem conhecimento de todo o processo eleitoral. Posso dizer que o regulamento eleitoral deve ser obedecido e, se não houver previsão, a comissão deve deliberar quanto à possibilidade ou não. Precisa estar atento também aos critérios fixados pelo sindicato. Espero ter te ajudado. Boa noite. Entenderam a questão? Sim, porque a gente tem que seguir a risco o regulamento, não é? Então, os artigos que ou contempla ou não contempla esse tipo de atividade é o 37 e o 38. E a gente já havia debatido sobre isso, né? Foi ponto de pauta pela manhã. Então, ficou para a gente refletir, porque nós não podíamos tomar uma decisão tão apressada assim. Eu penso que nós temos ainda que refletir acerca disso. Como eu falei, assim, eu fui voto vencido nas duas votações, mas eu particularmente considero um pouco complicado a gente liberar as lives e proibir as entrevistas. E uma coisa importante que a gente também deve ter em mente é o seguinte, que quando a gente expressa preocupação pela atuação do sindicato, a gente também não pode tomar decisões única e exclusivamente, deixa eu procurar as boas palavras, de modo a impedir a participação do sindicato. O sindicato, ele pode participar do processo, o que ele não pode é desequilibrar o processo. O que ele não pode fazer é prerrogativa dele como instituição, exatamente. É prerrogativa dele como instituição participar desse processo. O que ele não pode é, primeiro, desequilibrar em favor de um candidato ou de outro,
E depois a questão da... E depois tem essa questão de atropelar a comissão, certo? Sim, Mas é uma coisa que a gente deve levar em conta também, que a gente não comunicou nada disso para ninguém. Então, foi o caso, por exemplo, do Leomar. Ele organizou uma live sem saber da nossa deliberação. Por isso a gente foi lá e avisou os dois candidatos. Entendeu? Por isso que não houve nenhum tipo... Eu não considero que naquele caso eles tenha passado por cima da comissão. A gente deve levar isso em consideração também. Eu particularmente acho, cara, eu já estou naquele libera geral, mas o japonês quer falar. Sim, Henrique, o sindicato também poderia participar, mas cabe a nós, da comissão, dar o norte do processo, de como vai transcorrer o processo eleitoral, como no artigo 38, né? Eventuais debates serão de responsabilidade da comissão. É justamente assim. Aí, como a questão está omissa aqui, a questão da entrevista, é onde a gente vai colocar a postura da comissão, né? Porque o sindicato parece que ele que está controlando aí essa questão aí dos processos aí, divulgando primeiro do que a comissão, onde ter sido deliberadas coisas, aí está complicada essa questão aí. À luz da nossa decisão lá da live, eu considero que foi no mínimo descortês por parte do candidato, do sindicato fazer essa divulgação sem consultar a comissão. A gente pode ver se isso deve entrar na nossa deliberação também. Sinceramente, gente, eu acho que a gente está, como o Bruno falou, acho que a gente está comprando uma briga de maneira desnecessária e estamos sendo incoerentes também. A gente acabou de liberar a live para, em seguida, dizer Henrique, a live é individual do candidato, não tem um órgão de fora, não. A live é individual, a critério do candidato fazer, divulgar onde quiser. Aí é uma entidade de fora que está querendo estar presente no processo. E é isso não tem nada de incoerente nisso, não, a gente questionar isso. Sim. Mas não é exatamente uma entidade de fora, não é, sei lá, a associação de comerciantes de Colinas. O sindicato ele é formado por servidores, inclusive servidores do Campus Colinas. Eu mesmo sou filiado, embora não concorde obviamente com o que foi feito. Entendeu? Eu concordo com você também, só que a gente sabe que o sindicato hoje, ele está tendência, infelizmente. Então, o quanto mais distante o sindicato ficar desse processo eleitoral, mais a gente vai manter a lisura e a transparência do processo, porque é para isso que essa comissão foi formada, não é? Sim, fala. Fico extremamente preocupado. Como pode um sindicato eleito por vocês ser, nesse momento, parcial? Eu fico extremamente preocupado com isso. Mas, voltando à questão da deliberação, eu acredito que se a gente tivesse mantido a deliberação de que as lives se enquadravam como o artigo 38, eu aceitaria normalmente que entrevistas também cairiam nesse artigo. Mas, sendo coerente, como eu sempre votei desde o início do processo, para mim, esse tipo de transmissão é um recurso de redes sociais e não cabe à comissão regular isso. Você pode isso, você não pode aquilo, agora você pode, agora você não pode. Entendeu? Eu acho que não pode ocorrer isso, como eu já disse mais cedo. A gente tirou o direito dos candidatos a fazerem as suas lives. No meu entendimento, a gente cerceou esses direitos.
Agora, a gente está tentando cercear novamente o direito de dar entrevistas. Entendeu? Eu concordo plenamente com meus colegas sobre a questão do sindicato, que eles estão atropelando a comissão, mas não cabe a gente definir se o candidato pode ou não dar entrevista para eles. Se fosse o centro acadêmico que fosse fazer entrevista com os candidatos, a gente também ia proibir? Sendo que a gente já proibiu os alunos de ter entrevista, de fazerem a live com seus candidatos, tirarem suas dúvidas. A gente também vai tirar esse direito? Eu entendo realmente toda a preocupação, fico extremamente preocupado em saber que o sindicato é visto dessa forma pelos seus eleitores, como vocês que elegeram eles, né? E fico extremamente preocupado e torço que na próxima eleição do sindicato sejam eleitas pessoas melhores, né? Imparciais. Sim. Entendi. Acredito que, inclusive, um dos pontos que eles devem deliberar é o seguinte: a gente está proibindo as entrevistas por considerá-las como enquadradas no artigo 38, ou a gente está proibindo as entrevistas porque foi o sindicato que organizou e a gente quer dar uma resposta para o sindicato. Porque está me parecendo, sinceramente, pela argumentação, que a gente está indo muito mais por esse lado, só que esse lado não é exatamente um lado muito interessante, se a gente pensar bem. Tem que deixar isso claro, exatamente. Porque tem a questão da incoerência, tem a questão de que o Bruno falou muito bem, se fosse o centro acadêmico fazendo isso. E aí, mais uma vez, concordo que o sindicato está sendo, no mínimo, deselegante com a gente em atropelar isso, mas a gente está proibindo por entender que aquilo se coaduna mais com o artigo 38, a gente está fazendo isso porque é o sindicato que está fazendo. Entendeu? Aí o problema todo, Henrique, foi desde o início, nós temos definido isso logo, no começo, para dar logo o norte, lá no começo do processo eleitoral. Essa questão foi o ponto mais polêmico em todo o processo está sendo, essa questão do artigo 37 e 38. Se nós já tivéssemos dado esse norte bem no início lá, creio que já tivesse sanado isso. Né? Sim. Assim, eu entendo essa questão a questão do cerceamento do direito. Bruno talvez esteja certo em relação a isso, mas é aquele negócio. A minha questão foi de interpretação. Eu particularmente decidi assim, como uma questão de interpretação de texto. E aí mais um motivo, né? Porque a grande questão era a similaridade entre o formato da live e o processo e uma palestra. Não há similaridade entre uma entrevista e uma palestra. Você vê que são coisas diferentes. Entendeu? De fato, talvez a gente tenha errado no início, não considerando que a gente pode ter cerceado isso. Talvez eu tenha usado de uma interpretação muito restritiva do código. Bem, eu sou aberto à possibilidade que talvez eu tenha errado. Mas acredito que agora a gente tem que fazer essa deliberação. Entende? Liberou que as lives estão abertas, estão livres. Mas entrevistas estão proibidas? Seria nesse sentido? Enquadrar a entrevista como outra coisa diferente de live? É até meio esquisito, né? Mas a gente teria que dizer, olha, que as entrevistas configuram... Mas live é diferente de entrevista mesmo. Pois é, mas olha só, o Bruno está chamando... Vai ser feita por live. O que a gente chama de live, na verdade, era aquele formato. O problema é o formato, não é a transmissão ao vivo. Porque a live, a questão porque no caso da live, você tem uma fala inicial do candidato seguida de perguntas. Esse formato que a gente considerou
como sendo muito parecido com o de uma palestra. Entendeu? Foi por isso que eu votei pelo artigo 38. A Marcileia, a questão é o sindicato, é isso que eu estava falando. A gente está votando por uma questão de entender que o artigo 38 se aplica melhor, a gente está votando porque não quer o sindicato se metendo na eleição. Essas são as questões. O Zé Neto quer falar. Pois é isso aí que eu quero engrossar o argumento, né? O Bruno está chamando a atenção o tempo todo, usando a palavra coerência, e ele está corretíssimo. A gente tem que estar sempre primando pela imparcialidade, a gente tem que estar primando pela coerência, pela isonomia, a gente não pode esquecer isso. Então vamos focar, a gente vai discutir aqui, porque de manhã a gente aprovou a questão das lives. A gente está discutindo aqui o quê? Sindicato ou enquadramento do artigo? Porque os pares falaram por vezes aí sindicato. Então a gente tem que ter muita seriedade na discussão desse assunto. Eu acredito, Henrique, concordo plenamente que o sindicato realmente passou por cima da autonomia e do regulamento feito por nós. Eu acredito que, como as lives já estão liberadas, a gente divulga essa deliberação e solta uma nota engrossando, de certa forma, o tom contra o sindicato, que eles atropelaram o regulamento, e deixar isso claro para a comunidade. Mas aí, Bruno, a gente passa por cima de todo o histórico do processo de liberação da live. Como é que a live surgiu? Bem similar à questão agora do sindicato. De novo, isonomia, de novo, imparcialidade, de novo, coerência. A gente tem que tomar muito cuidado nas nossas decisões para a gente não ser questionado por um ato falho. Sim. Alguém quer falar quer se manifestar sobre mais alguma coisa? Sobre esse aspecto, sobre esse lado? Henrique, é muito simples. A gente tem que avaliar enquadramento no artigo 37 ou 38, independente se é sindicato de FTO, independente se é grêmio estudantil, independente se é a CIPA, independente, a gente tem que julgar enquadrando os artigos, ponto. Ok. Também considero essa um bom encaminhamento. Bom, eu posso abrir para votação. Alguém quer fazer mais alguma deliberação? Patrícia, Lindamares, que não falaram. Concordo com o Neto. Ok. Então, posso considerar, então, que a gente vai rever essa questão, considerando que houve pedido para maior reflexão. Lembrando-se, estou numa situação um pouco delicada, porque eu fui voto vencido. Mas, então, a gente pode abrir para nova votação nesse caso? Considerando que foi uma coisa trazida de sopetão para a gente? Ok? Ok. No
Então, posso, então, abrir para votação, então, nesse caso, de novas reflexões e de novas deliberações, mais tempo para deliberar, para pensar, porque a gente, de fato, foi surpreendido com isso nesse bojo todo, certo? Tá bom? Então, eu vou pedir... Vamos seguir o encaminhamento que o José Neto deu, dessa entrevista. Mas se a gente... Foi o que aconteceu no caso da live do Leonardo. A gente chegar e falar, olha, a comissão deliberou por isso. Tá? Lembrando, nada disso foi publicado ainda. Então, o sindicato não sabe que a gente está deliberando isso. Então, a gente vai ter que... Até porque eu tenho que dar uma resposta também para o candidato. Tá certo? Vamos, se for o caso, se a gente mantiver o entendimento, aí é entrar, mandar comunicação formal para o sindicato, entendeu? Mas podemos, então, abrir para votação, tá certo? Eu vou pedir para as pessoas se manifestarem e acredito, até para evitar esse tipo de situação que é muito constrangedora para mim, vamos passar, então, a adotar o seguinte sistema. Demandas trazidas à comissão no dia, no esquema PAPUM, não serão analisadas imediatamente. Vai ter um tempo, nem que a gente marque uma continuação de comissão, uma continuação de reunião para tratar de temas que tenham sido trazidos no dia, tá bom? Porque eu confesso que estou um pouco constrangido de fazer isso. E, mais uma vez, eu fui voto mentido, tá certo? Então, vamos adotar essa regra a partir de agora, tá bom? Deliberações trazidas de sopetão na comissão no dia não serão deliberadas imediatamente. Eu vou dizer que o ponto foi trazido, pedir reflexão para vocês. Exato, concordo. Para que a gente possa, nem que seja falando, vamos marcar uma reunião para 5h30 da tarde para falar sobre isso, tá bom? Considero esse encaminhamento razoável para a gente continuar, tá certo? Então, vamos agora fazer a votação sobre se deve ser enquadrado no artigo, se as entrevistas devem ser enquadradas no artigo 37 ou no artigo 38. Peço que vocês se manifestem no chat, certo? Sim. Como você está logado com o e-mail da comissão eleitoral, saiu como comissão. Desculpa, gente, desculpa. Só para não ficar duas. Peraí. Vocês querem que eu registre o meu voto como... Sim, é verdade. Querem que eu registre o meu voto como Henrique Brum? Tudo bem, rapidinho. Deixa eu só entrar nessa... Tá certo, peraí.
Peraí, gente, tô tendo problema aqui. Bom, saí, chega. Coloquei ali, desconsiderar o voto do usuário da comissão. Agora, para mim, não aparece nenhum voto mais, porque eu entrei novamente como outro usuário. Vamos agora, então, fazer a votação, tá bom? Então, vou colocar o meu primeiro voto que eu já tinha colocado. Só para a gente poder... Porque agora, para mim, não aparece nada. Porque eu acabei de entrar, tá bom? Ainda mais se absteve. Vou pegar o artigo 38 nesse caso. Patrícia. Patrícia. Patrícia, só tá faltando você. Temos uma situação aqui. Eu acredito que ela não esteja presente no recinto. Ai, ai, ai. Vou tentar chamar no WhatsApp, ver se ela está presente no WhatsApp. Vamos ver se...
A gente vai ter que. Mandei a mensagem para ela. Nós estamos esperando seu voto. É difícil para mim fazer isso, mas opa, considerando que a Patrícia não votou, a gente considera isso um voto, a gente considera uma abstenção, a gente espera mais. Acredito que a gente pode aguardar mais um pouco, Henrique. Mandei mensagem para ela, chegou, mas ela não foi. O assunto requer que aguardemos um pouco, apesar que de manhã, quando aconteceu isso, foi considerado como abstenção, né? Mas vamos aguardar. Vamos esperar mais um pouco. E ela não tem aquela opção de mostrar se ela visualizou ou não. Então, ela não está com essa opção ativada no WhatsApp. Então, está só que a mensagem foi enviada e que chegou nela, mas eu não tenho como saber se ela leu. E a Thaísa. A Thaísa disse que teria que se ausentar, né? Não. No caso, o Zé Neto votou antes de sair. Deve ter saído, sei lá por quê. A Thaísa realmente não votou porque ela teve que se ausentar. Então, no caso, o voto dela não é computado. Entendeu? E a parte da Lohane também, que não está presente na reunião. O Bruno está perdendo aula, né, inclusive. São mais de 7 horas. 7h30 começa. Tudo bem, liga pra ele, então. Beleza. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui rapidinho, tá bom? Já tô de volta. Até pouco.
Marcileia conseguiu falar com ela? Não. Não atendeu. Bom, a gente vai ter que dar algum tipo de encaminhamento agora, para a gente poder levar a reunião adiante. Henrique. Sim. Então, qual é o problema aqui? A Patrícia, ela está logada, porém não está presente no aparelho, junto ao aparelho, não é isso? Sim. Eu penso que... ela voltou. Voltou aí. Voltou? Oi! Oi! É que a gente optou por redeliberar a questão lá da entrevista e só está faltando você votar. Entendeu? Se coloca a entrevista no artigo 37 e no artigo 38. Tipo, redeliberar por conta do fato de não ter sido de ter vindo em cima da hora, né, a questão. E aí a gente não ter tido tempo de refletir. E que o volume está muito baixo. É o que na verdade a gente deliberou botar depois de nova reflexão. Todo mundo já votou. Só faltou o seu voto. Só faltou o seu voto. Trinta e oito. Agora deu... Eita, cara. Peraí. Agora, a gente está numa situação... Ficou 3-3 e uma abstenção. 3-3 e uma abstenção. Agora é o voto de Minerva.
Só tem um problema. O regulamento eleitoral não fala em voto de Minerva. Só fala que as reuniões devem ter quórum de 5 pessoas e maioria simples para decidir. Entendeu? Entendi. Eu não vou, ainda mais considerando as circunstâncias, eu acho temerário eu dar o voto de Minerva qualquer coisa. Exatamente, concordo com você. Lindamari, você mantém a sua abstenção? Exatamente. Exato. Lindamari, você mantém a sua abstenção? Não quer tomar parte na votação? Ai, gente. Tem uns dias que não acabam nunca, pelo amor de Deus. Lindamares. Ainda mais considerando 37. Bom, obrigado por me livrar desse fardo do voto de Minerva. Bom, com isso, a gente forma uma maioria para a consideração da entrevista no artigo 37. Portanto, a liberação. Agora, eu acho importante a gente acatar a gente fazer uma nota dizendo que, apesar do sindicato não saber da deliberação que estava ocorrendo no mesmo dia da reunião, porque foi enviado no mesmo dia a solicitação do candidato para que a comissão se manifestasse, que a gente, e à luz da nossa decisão recente, na nossa decisão anterior de proibir a live, que o sindicato foi, no mínimo, deselegante com a gente, ao não ter, pelo menos, consultado a comissão acerca da situação jurídica da questão da entrevista. Posso dar esse encaminhamento? Deve. Da minha parte, com certeza, Henrique. Sim. E esse seria um texto nessas linhas gerais, assim. Tá? Nota da comissão, seria isso. Aquela coisa, o sindicato é autônomo para exercer suas atividades e tal. Todavia, considerando tal. Eu acho que é algo nessa linha. Certo? Então, eu acredito que, caso não haja mais nenhum tipo de... Caso não haja mais... Não sei acatar, mas eu acho importante deixar claro assim, que eles poderiam ter agido de outra maneira. Não sei acatar, assim. Acho importante deixar isso registrado. Certo? Outra coisa. Acho que com isso a gente encerra os pontos de pauta. Eu vou redigir os documentos necessários para isso, só que, e aí que está, eu vou pedir para vocês para ficarem apostos, porque lembra da nossa deliberação da questão lá das 5 assinaturas. Então, precisarei que tenha, além de mim, mais 4 pessoas para conferir tudo bem, Marcelo, para conferir a redação e assinar embaixo para poder fazer isso hoje, para a gente poder publicar isso ainda hoje. Tudo bem? Ok? Tá certo. Então, e dessa forma, aí a questão da minha participação. Podemos deliberar, então, de eu participar? De eu dar uma entrevista, como eu tinha falado?
como eu falei, eu sinto que a comissão precisa, sim, de um espaço para dar... para se defender de certas coisas que têm sido feitas. Tá certo? Então, ok. Beleza, então, gente. Então, eu vou terminar aqui as indicações. Se possível, partizar somos nós conduzimos o processo. Sim, exatamente. Tudo bem. Ok. Então, bom, gente, posso então terminar com isso, né? Vou terminar a gravação. Bruno já pode parar a live e parar a live, a transmissão, e com isso a gente encerra por hoje. Alguém mais quer fazer alguma deliberação, alguma coisa? Posso encerrar? Ok. Beleza, gente. Então, interrompi a gravação. Certo? Um grande abraço a todos. Eu ainda dou aula às 9 da noite, então terei que fazer isso de maneira meio rápida, mas um grande abraço a todos e dou por encerrada essa reunião. Tá certo?